Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui hoje para mais uma meditação na Palavra de Deus, para se aprofundar, buscar mais no Espírito Santo. E hoje a mensagem ela se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 1. O subtítulo diz assim: O Dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e dos mandamentos de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formado da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Glória a Deus. Quer dizer, Deus ele vem através dessa mensagem avisando e alertando a igreja para que ela venha se blindar a respeito de pessoas que estavam tirando a esperança do coração da igreja, da vinda do Senhor. O povo que estava aguardando a mensagem de que sim, o Senhor ele viria com poder e glória para salvar a sua igreja, para arrebatar o seu povo. Só que existem aqueles que vão sempre pregar o contrário. Mas não é há muito tempo que já se falava dessa vinda do Senhor? Mas não se falava que esse Deus iria vir para retirar a sua igreja, recolher a sua igreja? Só que aqui ele vem relembrando o que aconteceu nos tempos de Noé. Ele fala, eles se esquecem que os céus e a terra, naquela época também a terra foi submersa pelas águas, foram tomadas pelas águas. Quer dizer, o desejo carnal deles, a forma deles de viver, a forma deles de zombar das coisas de Deus, da palavra de Deus, vem para tentar esfriar a fé, a confiança daqueles que seguem o caminho do Senhor. E hoje em dia não é diferente. A gente escuta pessoas falando coisas, escarnecendo da palavra de Deus, zombando da palavra de Deus. Você vai evangelizar e você vai falar de Deus para alguém. Já ouvi que Deus iria voltar, Jesus iria voltar há muito tempo, desde o tempo da minha avó. Quer dizer, ele vem dizendo que desde os tempos antigos e até agora nada mudou. É assim que os escarnecedores muitas das vezes falam, para tirar a esperança, para esfriar o coração daquele que serve a Deus. Mas nós sabemos que é certo que ele virá. É certo que a palavra de Deus ela nos traz essa certeza no nosso coração. Ela preenche o nosso coração para que nós venhamos estar fervorosos na presença de Deus, perseverantes na presença do Senhor. E aí ele diz assim no 4: Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formado da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Quer dizer, se esquecem que Deus já fez uma vez. Através da palavra dele, pela água aquele mundo foi submerso, foi destruído.
porque era algo que estava desagradando ao Senhor, desagradando a Deus. E hoje não é diferente. Nós temos visto que o pecado do homem, ele está transbordando diante dos olhos de Deus. Se nós que estamos na terra temos visto horrores, veja lá o Senhor, que é santo, que é puro, que é verdadeiro, que é justo, observando as ações pecaminosas do homem na terra. E aí ele vai dizer no 6: e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para o dia da destruição dos ímpios. Então a gente vê que Deus, ele vem e tudo irá se desfazer, tudo será destruído. O pecado, ele será destruído de uma vez por todas. Nós vemos que essas coisas que o homem tem cometido e tem tido tempo de se arrepender por enquanto, isso vai se acabar. Vai chegar no limite. Já tem chegado no limite, já tem transbordado, na verdade, diante dos olhos do Senhor. Então nada passará impune diante dos olhos de Deus. Lá atrás, na época de Noé, veio o dilúvio. E agora ele vem dizendo que será tratado pelo fogo essa terra. Por causa da impunidade, por causa da imoralidade, de tantas coisas ruins que os homens têm cometido. Lá na época de Noé, Deus fala, homens compravam, vendiam, festejavam, faziam tantas coisas, quer dizer, estavam despreocupados. Muitas pessoas têm andado despreocupadas. E Deus está falando, o fogo virá. Ainda tem tido tempo, mas o fogo virá sobre essa terra. Não vai passar impune as coisas que têm acontecido, as zombarias que têm acontecido diante do meu povo. Então a igreja do Senhor, que tem guardado a mensagem, que tem guardado a palavra, que não tem cedido aos convites desse mundo, às investidas desse mundo, tentando arrancar de dentro do coração daqueles que servem a Deus, tentando esfriar a mensagem da cruz, nós temos que nos manter firme. E ele diz assim no versículo 8: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quer dizer, Ele está dizendo que Deus não quer isso para todos, mas Ele quer que todos venham chegar ao arrependimento na presença dEle. Todos venham se prostrar diante da presença dEle. Todos venham reconhecer que Ele é Rei, que Ele é Santo, que Ele é justo. Que todos venham reconhecer que a sua vida de pecado não tem valor algum. Mas o dia que se encontrar com Cristo, saberá o que é viver realmente. Talvez vai passar sim por lutas nessa terra ainda, por tribulações, por guardar a mensagem da cruz, o Evangelho, mas saberá o que é viver na presença de Deus. Terá os seus olhos abertos na presença do Senhor. E alguns julgam sim demorada a vinda do Senhor Jesus. Alguns têm julgado isso, mas ele diz aqui, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Para o Senhor não faz diferença. Isso aí é para nós, ser humano, que conta os anos, que conta os meses, que conta as horas. Isso é para nós que somos pequenos. Mas ele vem dizendo que, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quer dizer, ele tem dado tempo, ele tem tido misericórdia, porque existem muitas ovelhas que são do Senhor, que estão lá fora ainda. Muitas ovelhas que são do aprisco do Senhor,
que estão lá fora. Muitas pessoas que estão para ser salvas, que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Talvez tiveram uma experiência ou um dia foram convidados para ouvir a palavra de Deus, mas ainda não se firmaram. Ele tem sido paciente. Mas essa mensagem venha chegar e levar ao arrependimento, porque o tempo ele está acabando. O tempo ele está acabando para que o homem ele se arrependa, porque ele vem mostrando o fogo virá. Não ficará pedra sobre pedra, a palavra de Deus vai dizer. Então no versículo 10 diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Quer dizer, ele fala, se tudo está reservado, né, para o fogo, para o dia do juízo do Senhor, que pessoas que nós devemos ser? E aí ele vai dizer que vivam de maneira santa e piedosa, esperando pelo dia de Deus. Quer dizer, com seu coração blindado, guardando a mensagem da cruz, santificado, separado, guardado, piedoso, quer dizer, sentindo a dor do próximo, se importando com o próximo. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, os homens eles serão maus, cada vez pior. Eles serão cada vez pior no seu pecado. Terá uma boa aparência, um bom tratamento, mas por trás eles tramando algo. A palavra de Deus vai dizer que o homem ele vai piorar nos seus pecados. Ele vai agir de forma traiçoeira, de forma enganosa, de forma cada vez mais corrupta, com a aparência de quem é uma boa pessoa, de que age bem, mas por trás tem tramado mal, quer dizer, de forma falsa. E aí, a palavra de Deus vai dizer aqui, no 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Quer dizer, separados, não vivendo a guerra que esse mundo está vivendo. Essa paz nós só encontramos em Deus, porque o mundo ele está atribulado, ele está perdido, ele não sabe nem o que ele vai fazer, para onde ele tem que ir, que decisão que ele tem que tomar. O mundo ele está sendo incendiado pouco a pouco. O homem ele tem se afundado na lama do pecado. E aí Deus ele vem mostrando que o servo e a serva do Senhor ele tem que ser santo, ele tem que ser piedoso, ele tem que ser separado, imaculado. Quer dizer, ele tem que buscar a presença de Deus. No meio dessa guerra que nós temos visto espiritual, ele tem que guardar a mensagem do Senhor. Porque vão tentar deturpar, vão tentar distorcer a mensagem do Senhor. Dizer que uma coisa que está afirmado ali não é aquilo. É porque eu entendo de tal forma. A palavra de Deus ela é uma só. Então o Senhor, Ele vem mostrando para que eu e você venhamos estar preparados como noiva de Cristo, imaculados, quer dizer, sem mancha, sem sujeira, com a vida espiritual em ordem diante da presença de Deus, agindo de forma que agrada ao Senhor, de forma que glorifica o nome do Senhor, com o coração ardente nesses tempos no qual nós temos vivido, em nome de Jesus.
sabendo que a vinda do Senhor é certa. Meus irmãos, eu gostaria de estar orando com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor venha nos conduzir nesse tempo, neste século, meu Pai, no qual nós temos vivido. Que a brasa, meu Pai, do Teu Santo Espírito não se apague do nosso coração. Por mais que as lutas elas venham, meu Senhor, que nós venhamos guardar a mensagem da cruz, pois o Senhor, meu Pai, o Senhor não falha, o Senhor não erra. O Senhor, meu Deus, é justo, o Senhor é benigno. Então que sejamos achados em paz, meu Deus. Sejamos encontrados pelo Senhor em santidade, separados, guardados, meu Pai, por Ti. Em nome de Jesus, Pai, nessa era, que venhamos glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor dê forças para os meus irmãos, meu Pai. Que o Senhor venha fortalecê-los, renová-los, meu Pai, em nome de Jesus. E que a presença do Senhor, meu Pai, resplandeça na casa deles, na família, no trabalho, seja lá onde eles estiverem, meu Pai. Que a luz do Teu Santo Espírito venha brilhar. É o que nós pedimos a Ti. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.